Na fazenda Santa Filomena, o produtor Hélio Dalbello acompanha o desenvolvimento da lavoura de feijão. Segundo o produtor, o clima das últimas semanas favoreceu os trabalhos na propriedade localizada no estado de Goiás. Além disso, ele conta que usa na plantação agentes de controle biológico de pragas, como bactérias e fungos. Hélio explica que os bioinsumos são produzidos na fazenda e têm contribuído para o aumento da produtividade e da qualidade dos grãos. Estou consumindo 40% a 50% menos de químico. Estou usando esses produtos, entendeu? A tendência minha qual é que é? Subir. Então a agricultura vai ser mais cuidada, ela vai ser mais protegida dessas moléculas, né? E o produto lá no final vai ser um produto bom. Esse feijão aqui eu não lembro de ter um defensivo químico. Mais de 60% dos produtores brasileiros utilizaram biofertilizantes e biodefensivos em 2024, segundo dados divulgados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. De acordo com Marcelo Morandi, chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa, os números são de uma pesquisa realizada pela consultoria McKinsey e mostram ainda que o Brasil é um dos países que mais utiliza bioinsumos no mundo, ficando à frente de países como o México. Sim, o Brasil é o país que mais cresce em termos de uso desses produtos no mundo. A gente tem tido um crescimento aí 15%, 20% ao ano em termos de aumento do uso desses produtos e em todos os segmentos da produção. Desde grandes culturas como, por exemplo, soja, cana-de-açúcar, milho, que já utilizam muito desses insumos, até a agricultura orgânica, a agricultura familiar. O governo federal tem trabalhado para a expansão do setor como parte de uma agricultura sustentável. Atualmente, no Ministério da Agricultura e Pecuária, existem 662 produtos de baixo impacto registrados, ou seja, disponíveis para uso pelos agricultores. Reportagem Gabriela Noronha. A campanha Desacelere, seu bem maior é a vida, está sendo veiculada desde o dia 1º de janeiro por órgãos como os Detrans, polícias militares dos estados e Polícia Rodoviária Federal, que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir a velocidade nas vias. A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, Maria Alice Nascimento Souza, destaca que nessa época do ano, essa mensagem se torna ainda mais importante. Férias de finais de ano, Natal, Ano Novo e Carnaval, que é onde as pessoas mais viajam, mais circulam, o fluxo é muito grande, tanto nas rodovias federais quanto municipais. As pessoas estão preocupadas com essa questão. São tantas mortes, são tantos sinistros graves que acontecem. Eles também estão, de alguma forma, querendo participar. Durante o feriado de Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal realizou operações de fiscalização nas estradas em todo o país, entre 27 de dezembro a 1º de janeiro de 2025. Foram registrados 1.023 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 9,8% em relação ao ano passado. Segundo o coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, Jefferson Almeida, o condutor tem papel essencial na diminuição de acidentes e mortes. Claro que sem um comportamento melhor do motorista, é muito difícil reduzir a violência no trânsito. Então nós pedimos aos motoristas que permaneçam com cuidado, que dirijam com cautela. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, a mensagem foi definida por participação popular e recebeu mais de 1 milhão de votos. Para o governo federal, isso sinaliza o interesse da população em contribuir para um trânsito mais seguro. Reportagem, Márcia Fernandes. Ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional. Ministro, é um prazer ter o senhor de novo aqui com a gente na Voz do Brasil, especialmente agora para essa entrevista de retrospectiva. E eu começo falando que a gente teve um ano difícil em termos de eventos climáticos, ocorreram muitos eventos intensos esse ano. A gente lembra especialmente o do Rio Grande do Sul, que ocorreu em maio e junho, mas a gente teve também outros eventos, seca na Amazônia. E então eu queria que o senhor falasse um pouco das ações desenvolvidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em relação a esses eventos climáticos.
Mariana, primeiro cumprimentar você, agradecer sempre o trabalho que faz a Voz do Brasil, a prestação de serviço a todo o povo brasileiro. Realmente nós tivemos, tanto 2023 e agora 2024, um ano bem desafiador. Nós, ao mesmo tempo, tivemos funcionando sala de situação permanente em termos de resposta ao Rio Grande do Sul, uma outra em relação ao Pantanal e também a Amazônia, que sofreu muito este ano, pelo segundo ano consecutivo, com estiagem, dados os efeitos do El Niño. Então, essas mudanças climáticas, elas impõem a gente uma realidade totalmente diferente, um clima que antecipa as estiagens e também o tempo chuvoso, muitas das vezes, causando muito transtorno. Rio Grande do Sul foi um dos maiores eventos da história que já tivemos no Brasil. O presidente Lula pessoalmente coordenou toda a reação e ação do governo federal, mobilizando todos os poderes, mobilizando a sociedade e recomendando a todos nós, a partir da criação do Ministério Extraordinário, nomeando o ministro Paulo Pimenta e também com a sala de situação coordenada pelo ministro Rui Costa, as respostas em tempo real, fosse para salvar vidas, para cuidar das pessoas nos abrigos, para tirar a água de dentro das cidades, como aconteceu ali em Canoas, São Leopoldo, também em Porto Alegre, limpeza da cidade, reconstrução, restabelecimento de serviços, nas mais diversas áreas de governo federal, mas também apoio integral ao governo estadual e aos governos municipais. Você sabe que foram dezenas de medidas, medidas legislativas, decretos, medidas provisórias, que chegaram à soma de quase 100 bilhões de reais, onde só o Ministério da Integração tivemos aprovado até a data de hoje mais de 1.200 planos de trabalho, respondendo a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, dos quais aí grande volume para reconstrução. E, além disso, fomos também responsáveis em ter a responsabilidade de pagar o auxílio reconstrução, criado pelo presidente Lula especificamente para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul por esses problemas dos eventos, de R$5 mil, onde nós apoiamos mais de 400 mil famílias, pagando em torno de 2 bilhões de reais de auxílio reconstrução a essas famílias atingidas e continuamos esse processo ainda atendendo milhares de famílias. Então a resposta foi muito forte. No segundo mês pós os eventos, a economia do Rio Grande do Sul voltou já a crescer, os empregos voltaram a ser gerados, as oportunidades, a arrecadação. Então isso demonstra a assertividade do presidente. E, além de toda a resposta na reconstrução, o presidente também criou um fundo, destinou 6,5 bilhões de reais para investimentos em todo o sistema de proteção, como prevenção, para que o Rio Grande do Sul não sofra mais no futuro uma situação como esta. Então, a gente lamenta pelas perdas de vida, do patrimônio, e, ao mesmo tempo, comemoramos a solidariedade do povo brasileiro, o engajamento de todas as instituições, o apoio de todos os colegas ministros com todas as equipes e, sobretudo, a liderança do presidente Lula. E repito, Mariana, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também aconteceu no Pantanal, com a presença dele, de todo o governo federal, e na Amazônia. Agora, mais recentemente, ele emitiu a segunda medida provisória para garantir 2 salários mínimos a 115 mil pescadores da Amazônia, já como uma nova lista de pescadores atingidos pela estiagem. Então, na primeira lista, pagou aí a 470 mil pescadores 2 salários mínimos. A assistência foi dada em todas as regiões do país pelo governo do presidente Lula, em todas as situações desafiadoras que a falta ou excesso de água ou a sociedade
os desafios que você conhece, que nós conhecemos muito bem. E foi também, né, ministro, a partir desses eventos climáticos que se desenvolveu um novo sistema de defesa civil, um novo sistema de alerta da defesa civil que já começou a ser implantado nas regiões sul e sudeste, né? Exatamente, foi recomendação também do presidente. Esse trabalho nós fizemos juntos com o ministro Juscelino, do Ministério das Comunicações e Anatel, uma parceria forte com todas as empresas de telecomunicações, de telefonia celular, e o Ministério da Integração com a Defesa Civil Nacional. Foi mais de um ano de trabalho e nós já colocamos à disposição, no último dia 4 de dezembro, a operacionalizar, depois dos testes feitos, todo o treinamento, certificação dos estados do Sul e Sudeste, já disponibilizamos o novo sistema de alerta precoce, que é o Defesa Civil Alerta, para todos os estados do Sul e Sudeste. E no dia 5, nós reunimos também os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já iniciando o processo de preparação desses estados, para a gente poder também certificá-los, porque precisa da certificação, da capacitação, do treinamento, dos pontos de referência em cada estado ou município, e até plano de contingência, uma vez que nós vamos alertar com uma mensagem do monitoramento que nós fazemos da situação de um evento, de um desafio que aquela região vai passar, aquele estado vai passar. Então é necessário que aquela comunidade também, sob a liderança daquele governo municipal ou estadual, tenha um bom plano de contingência, as pessoas saibam como é a rota de fuga, onde deve se abrigar, enfim, todos os cuidados nessa. A partir desse primeiro trimestre de 2025, a gente já começa também a operar o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O importante é que os estados do Sul e Sudeste, onde já começam a chegar novamente os desafios dos grandes eventos, já estão com um sistema moderno que poucos países no mundo se utilizam, mas que o Brasil se preparou, capacitou, treinou e também habilitou os estados já do Sul e Sudeste para assim utilizar. Tenho certeza que isso vai salvar muitas vidas, muito patrimônio, mas também, sobretudo, nos preparar e criar resiliência para lidar com essas situações desafiadoras dos eventos que impõem ao povo brasileiro todas essas dificuldades. Ministro, e na região Nordeste, a atuação foi muito no sentido de segurança hídrica, né? Foram feitas várias obras aí nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, quanto foi investido e quais foram as obras, os programas que foram aplicados por lá. Mariana, o presidente Lula, ainda antes de tomar posse, ele aprovou a PEC da transição, e na PEC da transição ele já garantiu todo o compromisso dele em dar continuidade aos investimentos no Nordeste brasileiro e no Brasil de um modo geral, na segurança hídrica. Aí ele criou o novo PAC, transformou um programa Água para Todos num eixo do PAC. Esse eixo tem revitalização de bacias, como do São Francisco, do Parnaíba, de Furnas, da Amazônia, também infraestrutura hídrica, abastecimentos das cidades e tecnologias sociais, como a de dessalinização, que é muito comum, esses investimentos também no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. Destinou para esse eixo do PAC 30 bilhões de reais. Eu cuido em quase 50% desse valor, lógico, agenda de 4 anos de governo, sobretudo com infraestrutura hídrica. Você sabe que já foi aplicado na transposição de São Francisco, no eixo norte e leste, em torno de 12 bilhões a 13 bilhões de reais, e agora a gente tem quase 15 bilhões de reais sendo aplicado ao longo do governo do presidente Lula até 2027, na ampliação de toda essa rede de infraestrutura hídrica. Posso dar exemplo aqui, o ramal do Salgado no Ceará, o Cinturão das Águas também no Ceará, o Apodi e Oticica no Rio Grande do Norte, a vertente litorânea na Paraíba, a adutora do Agreste Pernambucano, agora também a adutora do Agreste Alagoano, que já está em obra, e futuramente da Bahia. Então, os investimentos são significativos, gerando emprego e renda, mas principalmente garantindo água para as pessoas e, quiçá,
água suficiente para trabalhar com produção de alimentos de baixas emissões, com irrigação, que tudo isso também faz parte dessa estratégia. Então, o presidente Lula foi, até então, mais investiu em segurança hídrica no Nordeste brasileiro e no Brasil, e agora, com esse novo período de governo, ele mais que duplica a quantidade de recursos para ser investido em obras de segurança hídrica e assim chegar a milhares e milhares de pessoas. Inclusive, nós estamos duplicando a capacidade de bombeamento do eixo norte da transposição e também, futuramente, através de uma modelagem com o BNDES, numa PPP patrocinada, o compromisso do governo do presidente Lula é garantir o bombeamento da capacidade de 100%, tanto do eixo norte quanto do eixo leste da transposição. Uma vez que mais canais estão sendo feitos, adutoras, para servir a comunidade nordestina, nós precisamos aumentar também a capacidade de bombeamento da transposição de São Francisco. Já fizemos a contratualização de ampliar em 100% no eixo norte e agora, com essa modelagem do BNDES, a gente pretende futuramente ter implantado 100% a capacidade de bombeamento na transposição de São Francisco. Tá certo, ministro Valdez, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço, Mariana. Um grande abraço, muito especialmente a todos os ouvintes e telespectadores da Voz do Brasil. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. PEC em análise no Senado quer promover a paridade de gênero nos tribunais brasileiros. Avança projeto que permite cooperativas prestarem serviços de telecomunicações com o acesso à internet. Fernando Dueire quer a revisão do Pacto Federativo para dar mais recursos aos municípios. Boa noite. Uma proposta de emenda constitucional quer promover a paridade de gênero nos tribunais brasileiros. O texto prevê que as promoções baseadas em mérito para a vaga de desembargador deverão seguir uma regra de alternância entre uma lista mista e outra exclusiva para juízas. Repórter Marcela Cunha. A senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, apresentou uma PEC para promover a igualdade de gênero nos tribunais de segundo grau. Segundo a senadora, apenas 21% das vagas de desembargadores são atualmente ocupadas por mulheres, embora elas sejam a maioria da população brasileira. Para corrigir essa distorção, a proposta prevê uma alternância nas listas para preenchimento das vagas pelo critério de merecimento. Sempre que o tribunal tiver menos de 40% de mulheres ocupando cargos de desembargadora, a seleção para as vagas seguintes será feita de forma intercalada entre listas mistas, compostas por homens e mulheres, e listas exclusivas para juízas, como explicou a senadora Ana Paula. Com a PEC, queremos garantir que, caso os tribunais não atinjam a meta de 40% de vagas ocupadas por mulheres, a seleção por merecimento seja feita por meio de uma alternância entre listas mistas e listas exclusivamente femininas. Essa medida visa corrigir essa disparidade histórica e assegurar a igualdade de oportunidades para as mulheres na magistratura, fortalecendo a justiça e a democracia em nosso país. A PEC confirma a resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2023, que estabeleceu as listas alternadas para os tribunais que ainda não tiverem alcançado o patamar mínimo de 40% de desembargadoras mulheres. O Senado discutiu e aprovou 1.197 propostas em 2024. O levantamento da Secretaria-Geral da Mesa mostra que os senadores votaram 408 projetos de lei, 389 requerimentos, 272 projetos de decretos legislativos, 56 projetos de resolução, 17 projetos de lei complementar, 11 medidas provisórias e 7 propostas de emenda à Constituição. O primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que, para além da quantidade, os senadores se atentaram para a qualidade das iniciativas aprovadas. O importante é observar exatamente o teor, a qualidade do que nós discutimos e do que nós aprovamos. Você identificará, desde a principal delas, que foi a reforma tributária com a sua
devida regulamentação, há diversas outras áreas, entre as quais e principalmente no meio ambiente. O presidente Lula sancionou com veto a lei que penaliza mais severamente as empresas prestadoras de serviços turísticos que se envolverem em exploração sexual ou promoverem o país como destino para essa prática ilícita. A repórter Isabel Cristina traz mais informações. O presidente Lula sancionou a lei que prevê punições a empresas de turismo que viabilizarem o turismo sexual no Brasil. As penalidades para os prestadores de serviço que descumprirem as regras variam de multas, interdição de atividades e o cancelamento de cadastro, entre outras medidas. Em seu parecer, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a relatora da proposta, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, citou os efeitos negativos do turismo sexual. Entre os malefícios associados, nós podemos citar exploração e violência, pois o turismo sexual frequentemente envolve exploração de pessoas vulneráveis, como trabalhadores e trabalhadoras sexuais e crianças, desigualdade social e econômica, uma vez que o foco excessivo no turismo sexual pode agravar as desigualdades, prejudicando as comunidades locais. Augusta Brito ainda lembrou que os casos de estupro vêm aumentando no país. De acordo com ela, 79% envolvem crianças de 0 a 17 anos e 87% têm como vítimas meninas e mulheres. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, expressou preocupação com a economia do Brasil e a alta da cotação do dólar nos últimos dias. Segundo ele, é preciso um entendimento do governo de que é necessário controlar os gastos públicos. Para Bagatoli, é preciso ocorrer mudanças no atual cenário. Ele observou ainda que todos os poderes são responsáveis pelas ações futuras. Se nós continuarmos com essa gastança que nós temos desenfreada, poderemos perder totalmente o controle da nossa inflação. E eu espero que o governo tome um rumo para 2025, porque senão todos nós vamos pagar a conta. Precisamos tomar um rumo para a economia do Brasil e todos nós somos responsáveis. A Câmara Federal, o Senado, o Judiciário. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma permissão para que cooperativas prestem serviços de telecomunicações como acesso à internet. A proposta seguiu para a Comissão de Comunicação e Direito Digital. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos autoriza cooperativas a prestarem serviços na área de telecomunicações. Hoje essa permissão é dada apenas para empresas, como explicou o relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. O senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas do Rio Grande do Sul, diz que a expectativa é que a entrada de cooperativas auxilie na democratização de serviços, como acesso à internet em cidades do interior e no ambiente rural. São cooperativas de eletrificação rural, levam energia para o interior. E essas cooperativas já estão trabalhando para levar também telecomunicação. E esse projeto, o relatório que o senador Gomes fez, é importante porque possibilita que essas cooperativas também possam operar no ramo das comunicações. Eles já levam energia e agora levam também comunicação, que é o que a gente está levando para o campo. A proposta que autoriza cooperativas a prestarem serviços de telecomunicações seguiu para a Comissão de Comunicação e Direito Digital. O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, defendeu a revisão do Pacto Federativo para dar mais recursos aos municípios. Para ele, é necessário fortalecer as administrações municipais e equilibrar as responsabilidades. Fernando Dueire afirmou que os critérios de repasse devem ser ampliados para possibilitar que cidades mais carentes tenham acesso aos recursos. Como cobrar eficiência quando falta financiamento? Como esperar resultados concretos quando as prefeituras são obrigadas a fazer milagres com orçamentos limitados? A Comissão de Relações Exteriores encerrou o biênio 2023-2024 com a aprovação de diversos atos internacionais e de indicações de diplomatas para representarem o Brasil no exterior. O repórter Alexandre Campos tem mais informações. Além de aprovar atos internacionais e sabatinar e aprovar os diplomatas indicados para exercerem postos do Brasil no exterior, a Comissão de Relações Exteriores também colaborou para o aperfeiçoamento das leis no país. Em novembro, o colegiado aprovou um anteprojeto transformado em projeto que define normas gerais para o comércio exterior de mercadorias, voltadas a racionalizar e modernizar nossa legislação. O objetivo é harmonizar as atividades relacionadas a esse tema com os compromissos internacionais do país, garantindo a segurança nacional, a livre concorrência e o combate ao comércio ilegal. Baseado numa proposta do presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o projeto do colegiado também contou com sugestões da Receita Federal, do setor privado e de entidades da sociedade organizada, como explicou o senador
senador Esperidion Amin, do Progressistas de Santa Catarina. São 172 artigos que colocarão o Brasil na época em que nós estamos. Marcará uma contribuição inédita, mais do que útil, absolutamente necessária nesse momento em que o Brasil procura fazer jus ao seu destino de potência de comércio. A proposta apresentada pela Comissão de Relações Exteriores está na Comissão de Assuntos Econômicos, onde aguarda a indicação de relator. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. A Receita Federal informa que durante o mês de janeiro de 2025 até o seu último dia útil, como determina o artigo da Lei Complementar de 2006, o portal do Simples Nacional estará disponível para que contribuintes que desejam ingressar ou reingressar no regime possam fazer o seu pedido de opção. Janeiro será um mês de oportunidade também para aqueles que foram excluídos do Simples Nacional em 2024 e desejam retornar ao regime. Dentre eles, os que não regularizaram seus débitos vinculados aos termos de exclusão enviados pelo RFB. Dos 1.876.334 contribuintes que receberam o citado termo e que regularizaram seus débitos no prazo previsto na legislação, continuarão no regime do Simples de forma automática. Os 1,5 milhão de contribuintes que não regularizaram sua situação serão excluídos a partir de janeiro de 2025. Para que esses CNPJ possam reingressar no regime, são oferecidas diversas opções para sua regularização, incluindo parcelamento e transação. Atualmente, o número expressivo de 23,4 milhões de contribuintes são abrangidos pelo Simples Nacional, sendo 16 milhões microempreendedores individuais, MEI. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. A nova Carteira de Identidade Nacional, CIN, fechou o ano de 2024 com 17,7 milhões de emissões. Com número único baseado no CPF, o documento busca modernizar cadastros, reduzir fraudes e melhorar o acesso a serviços públicos digitais por meio do gov.br. A nova carteira já é emitida em todos os estados e a primeira via é gratuita. Para obtê-la, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento. O documento também inclui símbolos para identificar pessoas com deficiência, beneficiando cerca de 289 mil brasileiros em 2024. Minas Gerais lidera as emissões, seguido por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em proporção populacional, o Piauí se destaca, com quase 28% dos habitantes já registrados. A nova infraestrutura digital do governo federal busca integrar a Carteira de Identidade Nacional ao gov.br, permitindo serviços automatizados e personalizados para os cidadãos, como a concessão de benefícios e emissão de documentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Minuto Ciência. Você sabia que o Brasil possui um dos 100 supercomputadores mais poderosos do mundo? A máquina denominada Santos Dumont, que está instalada no Laboratório Nacional de Computação Científica, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, figurou na posição 89 da lista dos sites que operam os 500 sistemas de computadores mais poderosos do planeta. O equipamento brasileiro garantiu a classificação como o mais poderoso da América Latina para pesquisa acadêmica, usado para o processamento de cálculos complexos, tarefas extensas e com grandes volumes de dados. O supercomputador do Brasil também está presente na lista Top 500 Green, equipamentos mais eficientes em relação à eficiência energética, na posição 39, e é considerada a máquina mais eficiente na América Latina.
O Santos Dumont recentemente recebeu novos equipamentos para aumentar a capacidade e a atualização é a primeira etapa do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que visa transformar o país em referência mundial na inovação e na eficiência no uso de inteligência artificial, especialmente no setor público. O PIBIA estabelece passos importantes para consolidar o Brasil como referência em inovação e tecnologia, promovendo o conhecimento, o desenvolvimento econômico e uma sociedade mais preparada para os desafios do futuro. Os novos equipamentos já foram montados e o supercomputador encontra-se na fase de pré-ligação, o que deve ocorrer neste mês de janeiro. Além da atualização da máquina, será adquirido um novo sistema de refrigeração, visando maior eficiência e economia de água. Também está prevista a construção de uma rampa de acesso ao supercomputador visando maior mobilidade. O ranking que garantiu as boas classificações do Santos Dumont é montado 2 vezes por ano e a última edição foi publicada em novembro de 2024. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Brasil contra fake. É falso que os índices de emprego e desemprego levantados e divulgados pelo governo federal levem em conta inscrição de pessoas em programas sociais. A taxa de desocupação mais recente foi de 6,1%, a menor da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Essa taxa representa 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego no país, menor contingente registrado desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. O mesmo levantamento aponta que o total de pessoas ocupadas no país chegou a 103,9 milhões de trabalhadores, um novo recorde. Outro recorde foi o número de trabalhadores com carteira assinada, que somam 39,1 milhões de empregados. O diretor adjunto de pesquisas do IBGE, João Alac, explica como as inscrições de pessoas em programas sociais não influenciam nos cálculos oficiais de emprego e ocupação. A definição da pessoa como ocupada, desocupada ou fora da força de trabalho não tem relação com o fato de receber ou não um benefício de programa social. Eles estarão contabilizados como ocupados caso eles tenham alguma ocupação e não pelo simples fato de receber o benefício. Então, se ela trabalhou, estagiou, fez bico, ajudou durante pelo menos 1 hora, caso responderam assim para uma daquelas perguntas, elas serão contabilizadas como ocupadas. De acordo com o levantamento recente da Fundação Getúlio Vargas, mais de 91% dos empregos formais criados entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram ocupados por inscritos no CadÚnico, cadastro do governo federal para famílias de baixa renda, sendo que 71,11%, aproximadamente 2,4 milhões de pessoas, foram beneficiários do Bolsa Família que conseguiram trabalho. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. A emissão de recibo de despesa com saúde por profissionais, pessoas físicas, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, já está valendo e será feita apenas por meio do Receita Saúde de forma digital. Essa ferramenta dispensa que os pacientes e os profissionais precisem guardar os recibos em papel, que poderão ser consultados no aplicativo. Até o início de dezembro, mais de 380 mil recibos já tinham sido emitidos, com um valor acima de 215 milhões de reais de serviços de saúde prestados. Os recibos emitidos no aplicativo de 2024 serão carregados automaticamente como despesas dedutíveis na declaração pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física, DIR-PF 2025, dos pacientes, e também como receita na declaração do profissional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. A Receita Federal alerta sobre a existência de sites falsos que imitam leilões eletrônicos de mercadorias apreendidas, utilizando indevidamente a identidade visual da instituição. Para participar dos leilões reais, o acesso deve ser feito exclusivamente pelo Centro Virtual de Atendimento, o ECAC.
O órgão esclarece ainda que o pagamento de lotes arrematados ocorre apenas via DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais. Então, PIX, transferências bancárias ou outros meios nunca são utilizados. Para ter informações oficiais sobre o leilão de mercadorias apreendidas, basta entrar no site da Receita Federal em Assuntos, Leilão e Doação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Assim como o salário mínimo, o novo piso previdenciário pago aos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, foi reajustado em 7,5%, passando de R$ 1.412 para R$ 1.518. O reajuste não altera os valores dos benefícios acima do piso, que vão ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 2024. Os pagamentos começam em 27 de janeiro e se estendem até 7 de fevereiro. Para verificar a data de pagamento, os segurados devem observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador. Quem não tem acesso à internet pode consultar as informações ligando para a Central 135. Pela internet, basta fazer a consulta pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, onde é possível conferir todos os detalhes de pagamento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Maior programa de transferência de renda do Brasil e reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome, o Bolsa Família já tem o calendário para 2025 definido pelo governo federal. Em janeiro, os pagamentos começam no dia 20 e seguem até o dia 31, de acordo com o último dígito do número de identificação social, que é o NIS, indicado no cartão de cada beneficiário. Por regra, os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Em dezembro, o calendário é antecipado para ter início no dia 10, para ser encerrado antes do Natal. As datas são estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pela gestão, e pela Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Hoje, 3 de janeiro de 2025, organizações denunciam violência policial em São Paulo à Organização dos Estados Americanos. Brasil terá protagonismo diplomático em 2025. Cresce o endividamento no Brasil e especialistas alertam para cuidados em 2025. Abono salarial 2025 é aprovado e o primeiro pagamento será em fevereiro. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Mais de 80 organizações e movimentos da sociedade civil protocolaram um documento na Organização dos Estados Americanos denunciando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, pelo aumento da violência policial no estado. As denúncias citam operações como a Escudo e a Verão, que resultaram na morte de dezenas de pessoas, e casos emblemáticos como o de um jovem jogado de uma ponte por um policial. O documento, assinado por 81 entidades, aponta que a letalidade policial em São Paulo cresceu nos últimos anos. Em 2023, 460 pessoas foram mortas pela Polícia Militar no estado, número que subiu para 673 até novembro de 2024. A maioria das vítimas é negra e periférica. A denúncia pede que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acompanhe os casos e emita recomendações para reduzir a violência policial. Azeite e café. Impactos climáticos elevam preços e sinalizam tendências para 2025. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O preço do azeite disparou em 2024, refletindo as fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, principal produtor no Brasil, e a seca na Europa. A boa notícia é que, em 2025, espera-se uma queda nos valores devido à recuperação da produção europeia e ao aumento da oferta global. Já o café segue uma trajetória de alta,
alta. As condições climáticas adversas, como secas e inundações, elevaram o preço dos grãos de arábica ao maior patamar em uma década, acompanhando a crescente demanda mundial. Para 2025, as perspectivas indicam novos aumentos, pressionando ainda mais o orçamento dos consumidores apaixonados pela bebida. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Este ano, o Brasil sediará 2 eventos globais de destaque: a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a Cúpula dos Chefes de Estados do BRICS. O Ministério das Relações Exteriores espera que esses eventos exijam esforços diplomáticos intensos, com foco em compromissos ambientais e no fortalecimento de parcerias entre grandes economias emergentes. O presidente Lula deve equilibrar recepções de líderes no Brasil com viagens internacionais ligadas às cúpulas, reforçando a posição do país como um ator central na política global. Após um 2024 marcado pela cúpula do G20 no Rio, a diplomacia celebra o retorno do Brasil ao centro das decisões globais. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O Educafro Brasil denunciou falhas no sistema de cotas raciais do concurso de admissão à carreira de diplomata em carta aberta ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A entidade critica o atual processo de heteroverificação que permite fraudes e aponta que 4 candidatos do último concurso, inscritos anteriormente como brancos, foram beneficiados pelas cotas sem possuírem traços fenótipicos negros. Segundo a Educafro, decisões judiciais vêm substituindo candidatos negros por brancos, enquanto o Ministério não tem se empenhado juridicamente em defender a política pública. A entidade pede revisão no processo e maior compromisso do Itamaraty em garantir justiça racial no acesso à carreira diplomática. O Ministério da Saúde distribui quase 8 milhões de medicamento Rifampicina para estados. Dilson Santa Fé traz mais informações. O Ministério da Saúde começou a distribuir 7,8 milhões de unidades do medicamento Rifampicina 4 em 1 para todos os estados brasileiros. O medicamento, considerado de primeira linha no tratamento da doença, é essencial para garantir a recuperação dos pacientes e o controle dessa grave condição de saúde pública. O medicamento também é utilizado para o tratamento e profilaxia de doenças como hanseníase, meningite, brucelose e hidradenite. A remessa da combinação de medicamentos vai atender a demanda nacional até o primeiro trimestre de 2025, garantindo o abastecimento da rede de saúde e a continuidade dos tratamentos em todo o Brasil. Essa medida reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde, o SUS, em oferecer um atendimento universal e gratuito, garantindo que ninguém fique sem o suporte necessário para tratamento da tuberculose. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Um levantamento recente do Serasa aponta que 73 milhões de pessoas estavam endividadas no Brasil em outubro, representando a segunda maior marca de 2024. A faixa etária mais impactada é a de 41 a 60 anos, com 35,1% dos devedores, seguida por pessoas de 26 a 40 anos, 34%, acima de 60 anos, 19,2% e jovens entre 18 e 25 anos, 11,8%. Especialistas alertam que a alta taxa de juros torna este um dos piores momentos para contrair dívidas, com o endividamento comprometendo a renda futura. A orientação é renegociar dívidas no início do ano e priorizar pagamentos essenciais como moradia e alimentação. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprova calendário de pagamentos do PIS/PASEP para 2025. Mais de 25 milhões de trabalhadores serão beneficiados com mais de 30 bilhões de reais em abonos salariais. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário de pagamentos do abono salarial por meio do PIS/PASEP para o exercício de 2025, proposto pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A estimativa
estimativa da pasta é de que 25,8 milhões de trabalhadores sejam beneficiados, com um total de 30,7 bilhões de reais disponibilizados para o programa. O primeiro pagamento do abono será realizado em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Segundo a pasta, os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 29 de dezembro de 2025. Para receber o benefício, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, até o dia 15 de maio de 2024 e no E-Social até o dia 19 de agosto deste ano. Os trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício. Os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono salarial a partir do dia 5 de fevereiro de 2025. As informações estarão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho, no telefone 158, com ligação gratuita das 7 às 22 horas, de segunda a sábado, exceto em feriados nacionais, e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. O abono salarial abrange profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base de 2023, com uma remuneração de até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. É necessário ainda estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. Em 2024, foram liberados 27 milhões de reais para o pagamento do benefício. Até o fechamento desta edição, ainda estavam disponíveis 218,9 milhões de reais para mais de 239 trabalhadores que não haviam sacado o abono e tinham até o fim do expediente bancário desta sexta-feira, 27 de dezembro, para realizar o saque. Reportagem Bianca Mingotti. Entre janeiro e novembro de 2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, registrou aumento de 46% no apoio a micro, pequenas e médias empresas, com crédito aprovado de 80 bilhões de reais contra 55 bilhões de reais no mesmo período de 2023. Os agentes financeiros parceiros do banco aprovaram 100 bilhões de reais em créditos, sendo 80% destinados a micro, pequenas e médias empresas. Em 2023, esse percentual foi de 73%. Segundo o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, a parceria com agentes financeiros alcança mais de 90% dos municípios brasileiros, promovendo acesso ao crédito, geração de empregos e redução de desigualdades regionais. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Hoje, 3 de janeiro de 2025, organizações denunciam violência policial em São Paulo à Organização dos Estados Americanos. Brasil terá protagonismo diplomático em 2025. Cresce o endividamento no Brasil e especialistas alertam para cuidados em 2025. Abono salarial 2025 é aprovado e o primeiro pagamento será em fevereiro. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Mais de 80 organizações e movimentos da sociedade civil protocolaram um documento na Organização dos Estados Americanos denunciando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, pelo aumento da violência policial no estado. As denúncias citam operações como a Escudo e a Verão, que resultaram na morte de dezenas de pessoas, e casos emblemáticos como o de um jovem jogado de uma ponte por um policial. O documento, assinado por 81 entidades, aponta que a letalidade policial em São Paulo cresceu nos últimos anos. Em 2023, 460 pessoas foram mortas pela Polícia Militar no estado, número que subiu para 673 até novembro de 2024. A maioria das vítimas é negra e periférica. A denúncia pede que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acompanhe os casos e emita recomendações para reduzir a violência policial.
azeite e café. Impactos climáticos elevam preços e sinalizam tendências para 2025. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O preço do azeite disparou em 2024, refletindo as fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, principal produtor no Brasil, e a seca na Europa. A boa notícia é que, em 2025, espera-se uma queda nos valores devido à recuperação da produção europeia e ao aumento da oferta global. Já o café segue uma trajetória de alta. As condições climáticas adversas, como secas e inundações, elevaram o preço dos grãos de arábica ao maior patamar em uma década, acompanhando a crescente demanda mundial. Para 2025, as perspectivas indicam novos aumentos, pressionando ainda mais o orçamento dos consumidores apaixonados pela bebida. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Este ano, o Brasil sediará 2 eventos globais de destaque: a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a Cúpula dos Chefes de Estados do BRICS. O Ministério das Relações Exteriores espera que esses eventos exijam esforços diplomáticos intensos, com foco em compromissos ambientais e no fortalecimento de parcerias entre grandes economias emergentes. O presidente Lula deve equilibrar recepções de líderes no Brasil com viagens internacionais ligadas às cúpulas, reforçando a posição do país como um ator central na política global. Após um 2024 marcado pela cúpula do G20 no Rio, a diplomacia celebra o retorno do Brasil ao centro das decisões globais. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco com ele, John Lima. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no Diário de Pernambuco. O Hospital do Câncer de Pernambuco, no Recife, lança a campanha Janeiro Verde Claro para alertar sobre a importância da prevenção ao câncer de colo do útero, uma das principais causas de morte feminina no Brasil. O câncer é causado pela infecção persistente do HPV e pode ser evitada com a vacinação e uso de preservativo. A vacinação contra o HPV é recomendada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. No caso de mulheres que têm vida sexual, o uso de preservativos durante a relação sexual previne a transmissão. Além disso, o exame preventivo Papa Nicolau deve ser realizado anualmente, a partir dos 25 anos, para detectar alterações precoces no colo do útero. Tá na Folha de Pernambuco. Os servidores aposentados, pensionistas ativos e comissionados do governo de Pernambuco receberão a folha salarial de janeiro no próximo dia 31. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 2, junto com as demais datas do calendário de pagamento para 2025, incluindo o 13º salário. Segundo a gestão estadual, a divulgação antecipada das datas tem como objetivo contribuir com o planejamento financeiro dos servidores estaduais. O calendário de pagamento dos servidores estaduais para 2025 acontecerá em janeiro, no dia 31, em fevereiro, no dia 28, em março, em 31, abril, maio e junho, no dia 30, agosto, no dia 29, setembro, no dia 30, outubro, no dia 31, novembro, no dia 28, o 13º salário será pago no dia 19 de dezembro e o salário no dia 30 de dezembro. Tá no JCPE. O início de 2025 traz, como de costume, a chegada de novas despesas. E o IPVA é uma das principais contas para quem possui veículo. Em Pernambuco, o calendário deste ano segue o modelo do ano passado, com os vencimentos organizados de acordo com o final da placa do veículo. O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA em Pernambuco começa em fevereiro, com placas terminadas em 1 e 2, vencimento a partir do dia 5 de fevereiro. Placas terminadas em 3 e 4, vencimento a partir de 10 de fevereiro. Placas terminadas em 5 e 6, vencimento a partir de
15 de fevereiro. Placas terminadas em 7 e 8, vencimento a partir de 20 de fevereiro. E placas terminadas em 9 e 0, vencimento a partir de 25 de fevereiro. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Educafro Brasil denunciou falhas no sistema de cotas raciais do concurso de admissão à carreira de diplomata em carta aberta ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A entidade critica o atual processo de heteroverificação que permite fraudes e aponta que 4 candidatos do último concurso, inscritos anteriormente como brancos, foram beneficiados pelas cotas sem possuírem traços fenótipicos negros. Segundo a Educafro, decisões judiciais vêm substituindo candidatos negros por brancos, enquanto o Ministério não tem se empenhado juridicamente em defender a política pública. A entidade pede revisão no processo e maior compromisso do Itamaraty em garantir justiça racial no acesso à carreira diplomática. O Ministério da Saúde distribui quase 8 milhões de medicamento Rifampicina para estados. Dilson Santa Fé traz mais informações. O Ministério da Saúde começou a distribuir 7,8 milhões de unidades do medicamento Rifampicina 4 em 1 para todos os estados brasileiros. O medicamento, considerado de primeira linha no tratamento da doença, é essencial para garantir a recuperação dos pacientes e o controle dessa grave condição de saúde pública. O medicamento também é utilizado para o tratamento e profilaxia de doenças como hanseníase, meningite, brucelose e hidradenite. A remessa da combinação de medicamentos vai atender a demanda nacional até o primeiro trimestre de 2025, garantindo o abastecimento da rede de saúde e a continuidade dos tratamentos em todo o Brasil. Essa medida reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde, o SUS, em oferecer um atendimento universal e gratuito, garantindo que ninguém fique sem o suporte necessário para tratamento da tuberculose. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Um levantamento recente do Serasa aponta que 73 milhões de pessoas estavam endividadas no Brasil em outubro, representando a segunda maior marca de 2024. A faixa etária mais impactada é a de 41 a 60 anos, com 35,1% dos devedores, seguida por pessoas de 26 a 40 anos, 34%, acima de 60 anos, 19,2% e jovens entre 18 e 25 anos, 11,8%. Especialistas alertam que a alta taxa de juros torna este um dos piores momentos para contrair dívidas, com o endividamento comprometendo a renda futura. A orientação é renegociar dívidas no início do ano e priorizar pagamentos essenciais como moradia e alimentação. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprova calendário de pagamentos do PIS/PASEP para 2025. Mais de 25 milhões de trabalhadores serão beneficiados com mais de 30 bilhões de reais em abonos salariais. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário de pagamentos do abono salarial por meio do PIS/PASEP para o exercício de 2025, proposto pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A estimativa da pasta é de que 25,8 milhões de trabalhadores sejam beneficiados, com um total de 30,7 bilhões de reais disponibilizados para o programa. O primeiro pagamento do abono será realizado em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Segundo a pasta, os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 29 de dezembro de 2025. Para receber o benefício, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, até o dia 15 de maio de 2024 e no E-Social até o dia 19 de agosto deste ano. Os trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício. Os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono salarial a partir do dia 5 de fevereiro de 2025. As informações estarão disponíveis na carteira de trabalho digital, no portal gov.br, na central de atendimento Alô Trabalho, no telefone 158
com ligação gratuita das 7 às 22 horas, de segunda a sábado, exceto em feriados nacionais, e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. O abono salarial abrange profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por no mínimo 30 dias no ano base de 2023, com uma remuneração de até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. É necessário ainda estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício. Até o fechamento desta edição, ainda estavam disponíveis R$ 218,9 milhões para mais de 239 trabalhadores que não haviam sacado o abono e tinham até o fim do expediente bancário desta sexta-feira, 27 de dezembro, para realizar o saque. Reportagem Bianca Mingotti. Entre janeiro e novembro de 2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, registrou aumento de 46% no apoio a micro, pequenas e médias empresas, com crédito aprovado de R$ 80 bilhões contra R$ 55 bilhões no mesmo período de 2023. Os agentes financeiros parceiros do banco aprovaram R$ 100 bilhões em créditos, sendo 80% destinados a micro, pequenas e médias empresas. Em 2023, esse percentual foi de 73%. Segundo o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, a parceria com agentes financeiros alcança mais de 90% dos municípios brasileiros, promovendo acesso ao crédito, geração de empregos e redução de desigualdades regionais. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.